Agora foi. Já estamos no ar. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Vamos chegando. Estamos aqui ao vivo transmitindo para o Facebook esse vídeo que depois vai ficar disponível no acervo dos direitos da natureza. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a quem faz sempre possível acontecer essas lives, começando pelas voluntárias da Mapas, a Ana Júlia, que é a autora dessas artes tão lindas, tão coloridas, tão alegres, que ilustram cada uma das lives que são realizadas no nosso programa Direitos da Natureza, a live. A Valentina, que está com a gente desde o início, fazendo a articulação das redes sociais, Instagram, Facebook. A Vitória e a Mariana, que vieram agora, mais recentemente, trabalhando com a edição dos vídeos. Muito obrigada, meninas. E obrigada também, Flávia Almeida, que está sempre apoiando a realização das lives e a divulgação do Movimento dos Direitos da Natureza e da organização Mapas, que tem impulsionado, junto com outras organizações tão importantes nas parcerias, esse movimento que é o movimento para o reconhecimento dos direitos da natureza. Tem alguém aqui entrando com o link. Então, eu queria, antes de mais nada, depois desses agradecimentos, dizer que esses programas, esses episódios, a gente está agora no 15º episódio do programa Direitos da Natureza Live, tem surtido um efeito tremendo, e agradecer também a todas essas conexões que têm surgido por conta desse movimento que a gente tem feito nas mídias sociais, com esses convidados sempre tão especiais. A cada episódio que nós levamos para compartilhar conhecimento com todos a respeito do tema, surgem novos contatos, surgem novas conexões ou fortalecem conexões já existentes, regressam outras conexões, e com isso nós temos fortalecido todo o movimento. Para isso, de novo, meus agradecimentos para todos esses apoiadores, meus agradecimentos para quem tem sempre estado aqui com a gente, participando, compartilhando o vídeo, divulgando a existência da live. Tem realmente dado esse resultado que todos nós queremos, que é que o tema seja conhecido, seja apropriado, e que a gente possa fazer o devido reconhecimento aos direitos da natureza, que somos nós. E foi fruto dessas conexões desse impulsionamento, desse fortalecimento que os episódios fazem, que eu consegui reconectar com a Érica Fernandes Pinto, que hoje nos dá o prazer de vir para trazer esse conhecimento maravilhoso, que é o conhecimento dos sítios naturais sagrados. A Érica é uma peregrina destes sítios, e enquanto peregrina, ela foi ao mesmo tempo desenvolvendo pesquisas para sua tese de doutorado a respeito do tema, os sítios naturais sagrados, e é autora de um projeto que já iniciou o mapeamento de mais de 1.000 sítios naturais sagrados no Brasil. E um deles ela não conhecia, e a gente pôde contribuir, e o Josimar está aqui para descrever melhor esse sítio natural sagrado, que fica simplesmente na 2ª cidade que reconhece os direitos da natureza no Brasil. Esse reconhecimento dos direitos da natureza teve o apoio fundamental do vereador Josimar Cavalcante, presidente da Câmara à época, em 2018, quando foi reconhecida
esses direitos na alteração da lei orgânica à época, continua como presidente da Câmara de Vereadores e vai contar para a gente desse sítio natural sagrado, do processo de aprovação dos direitos da natureza em Paudalho, interior do Pernambuco, esse que veio como desdobramento, né, vereador, reconhecendo uma fonte, uma nascente de água pura e sagrada, porque ao mesmo tempo é conhecida por toda a comunidade como a fonte dos milagres, a fonte de São Severino. Então, sejam muito bem-vindos, meu amigo, minha amiga Érica, meu amigo Josimar, e este é um bate-papo, é uma troca de saberes, né? A gente resgata essa expressão e essa forma de compartilhar conhecimento das cosmovisões dos povos originários, porque todos temos algo a trocar, de modo a criar um novo, a fortalecer tudo que temos e que está guardado às vezes só conosco, né? Esse é o motivo do nosso encontro aqui, é fazer essa apresentação inicial, um tempo para cada um de vocês, e depois a gente segue num bate-papo entre nós e também com o pessoal que já está aqui, compartilhando aqui. Muita gente já entrando. A Ana Júlia está aqui, a nossa querida voluntária, Ana Júlia Broglio, a Ali Cavalcante, a Maria Alice Silva, dando parabéns já para você, Érica Juliana, a Tereza, enfim, ao longo do nosso bate-papo, muita gente vai entrar, vai deixar seus comentários e a gente faz essa troca também com vocês que estão nos assistindo. E continue mandando, né? Esse que é um vídeo que vai ficar depois no acervo, continue enviando suas contribuições, fazendo as conexões. Esse é o motivo desse nosso esforço, desse momento, de, como eu disse, fortalecer as conexões, e a gente espera ouvir de vocês também. Então, sem maiores demoras, Érica, bem-vinda de novo. A palavra está contigo, você tem algo para compartilhar também aí numa apresentação, né? Bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a todos, né, que estão participando desse movimento tão importante que você tem feito e tem protagonizado aí de reconhecimento dos direitos da natureza no Brasil e no mundo. Satisfação, Josimar, lhe conhecer, assim, como a Vanessa falou, né, nesses meu mapeamento aí de 1000 sítios sagrados ainda não estava Paudalho, então, assim, é uma satisfação enorme, né, inserir esse município que também tem um pioneirismo muito interessante. Eu vou ficar muito feliz de ouvir o seu compartilhar, assim, dessa história também. Agradecer as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, que são para quem a gente faz esse movimento, nesse sentido de aliar, né, cada vez mais pessoas nessa proposta tão importante, que ela só se constrói com a união de diferentes pessoas, realmente. Acho que eu tive a oportunidade de conhecer a Vanessa quando eu já tinha terminado a minha tese de doutorado, né? E essa discussão dos direitos da natureza, ela foi uma discussão nova para mim, assim, que eu tomei contato faz pouco tempo, né? Que eu não sabia que existia. E assim como a questão dos sítios sagrados, que eu trabalhei na minha tese também, né? Eu sou da área ambiental desde sempre, mas trabalho na gestão pública há mais de 18 anos, e eu também não sabia que essa discussão existia, né? E no momento que eu tomei contato com ela, foi que eu resolvi desenvolver um trabalho para trazer essa discussão para o Brasil também, acho que de forma muito parecida com a Vanessa, né? E é uma alegria imensa, assim, poder estar aqui hoje, assim, abordando esses assuntos. E a Vanessa pediu para eu fazer uma pequena apresentação, assim, sobre o tema dos sítios sagrados, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e aí a gente vai seguindo aqui na apresentação. Só esperar para ver se entrou. Entrou não, né? Sim, entrou. Ah, entrou. No meu Facebook aqui não aparece, mas
É porque tem um pequeno delay quando na retransmissão. Ah, certo, tá. Então, mais uma vez, agradecer essa oportunidade, né? E a gente vai estar fazendo aqui um bate-papo rápido sobre essa relação entre os sítios naturais sagrados e os direitos da natureza. Assim. Mas antes de começar a falar desse tema, né, tem um preâmbulozinho aí importante, né, que acho que ninguém duvida, né, ou ninguém questiona, né, que o modelo de desenvolvimento que a gente tem adotado na nossa sociedade hegemônica está causando um processo contínuo e cada vez mais grave de destruição ambiental em uma escala já planetária. Né? E nesse modelo, a natureza ela se converteu em um mero recurso a ser explorado. Ela foi dessacralizada, ela foi destituída dos seus significados simbólicos, e toda essa visão de mundo que impera hoje na nossa sociedade, ela é baseada na separação entre sociedade e natureza. E essa crise que a gente está experimentando, né, ela não é só uma crise ambiental, mas ela se expressa em todas as dimensões da vida, né? Nas nossas relações sociais, na economia, na política, e ela tem dimensões também psicológicas e éticas bastante complexas, que falam de uma perda de valores existenciais e de uma conexão com uma dimensão mais profunda da vida. Então, tem um pesquisador que eu gosto bastante, que é o Edgar Morin, que ele fala que é uma crise da humanidade que se desconectou da sua própria humanidade. E esses questionamentos e essas reflexões, elas estão na base do debate do que a gente chama de direitos na natureza. Né, que, assim, eu não vou falar desse assunto, que é a especialidade da Vanessa, né, mas é uma ideia que, ainda que pareça um tanto utópica, ela vem sendo não só debatida, mas implementada em diferentes contextos aí nas últimas décadas. E nos fundamentos né, nos princípios da questão dos direitos da natureza, está a concepção de mundo, de uma visão de mundo onde não se separa sociedade e natureza, nem o mundo físico do mundo espiritual. E, inclusive, a Terra, no seu conjunto, é considerada como um ser vivo, como uma divindade, inclusive, para alguns povos, como os povos andinos, né, que chamam a Terra de Pachamama, ou Madre Terra, e são concepções que elas nasceram não do movimento ambientalista de conservação da natureza, e sim dos movimentos sociais, e que têm um protagonismo muito importante aqui na América Latina. Então, a Vanessa falou agora na abertura, né, dessas cosmovisões de mundo que não separam as dimensões da realidade. E é com esses povos que a gente está reaprendendo a conectar essas dimensões, não para voltar para uma situação idílica do passado, mas para criar algo novo, né? Mas algo que integre essas diversas dimensões. Então, essa percepção dos direitos da natureza, ela passa por reconhecer os múltiplos significados que a natureza tem para diferentes grupos sociais. E não só os significados utilitários e materiais, mas também os significados imateriais. Aí a gente pode falar, né, da importância da natureza para lazer, para recreação, o valor terapêutico, a necessidade que a gente tem, a importância do contato com a natureza para a nossa saúde física, mental, psicológica, o valor educacional da natureza, né, na formação do caráter, da personalidade das crianças, dos adolescentes, a natureza como fonte de inspiração estética, artística, povoando, despertando e nutrindo a nossa criatividade aí para desenvolvimento das artes, das pinturas, da poesia, da música, da literatura, a relação da natureza com aspectos da nossa história e da identidade de povos, de culturas diferenciados na conformação de territórios, aí fazendo uma saudação a Maria Alice, a todo o pessoal, né, da Pedra de Xangô, que é um lugar de Salvador que tem uma importância histórica muito grande, uma importância cultural, geológica, ambiental, social, né, que agrega ali os povos de terreiro desse município, com uma história muito bonita de resistência, de luta e de preservação desse sítio. E a gente tem os valores espirituais da natureza.
que possivelmente são os mais importantes para muitos grupos sociais e também, paradoxalmente, são os menos compreendidos, os menos estudados pela academia e os mais negligenciados em termos de políticas públicas. E quando a gente fala de valores espirituais da natureza, a gente está falando de muitas possibilidades diferentes, envolvendo uma diversidade também de grupos sociais, né? Desde povos indígenas, povos originários, até seguidores de grandes religiões majoritárias no mundo e uma imensa diversidade no meio de tudo isso. E mesmo naquelas cosmovisões onde toda a natureza é sagrada, existem lugares que frequentemente são reconhecidos como lugares específicos, lugares especiais, por algum motivo, que tem um significado diferenciado. E esses lugares, em diferentes tradições, eles recebem diversos nomes, mas eles são reconhecidos desde os primórdios da história da humanidade. E são reconhecidos por culturas muito antigas, como a gente estava falando anteriormente de Stonehenge, né? Que fica na Inglaterra, mas também pelos povos atuais, né? Povos indígenas, ali tem um exemplo dos aborígenes da Austrália, diversas linhas religiosas, espiritualistas e também pela sociedade em geral, não necessariamente eles estão relacionados com algum tipo de religião ou de tradição específica. E muitos desses lugares, eles são considerados, inclusive, como chakras planetários, né? Uma analogia que se faz com relação a algumas tradições orientais que reconhecem que existem canais de circulação de energia no corpo humano e alguns pontos específicos que são pontos especiais do nosso corpo de troca energética mais significativa. E assim como existem essas linhas de circulação energética no corpo humano, também existe no planeta, né? Segundo determinadas tradições. Então, esses lugares eles teriam uma importância fundamental na manutenção do equilíbrio planetário. E os sítios sagrados, eles são assim, tipo, fácil de entender, porque é algo que está gravado na nossa memória coletiva, e quando a gente começa a conversar com as pessoas, todo mundo lembra de algum lugar, né, que teve essa importância na sua vida e tal, mas eles são um pouco difíceis de explicar, porque os seus significados, eles ultrapassam, às vezes, a nossa capacidade de expressar com palavras. E aí as artes, elas nos ajudam, assim, nessa limitação que, às vezes, as palavras apresentam. Então, trazendo aqui alguns exemplos, né, os sítios sagrados, eles comumente eles estão envoltos em uma aura de mistério, de magia e de milagres, né? E a Vanessa comentou da fonte de São Severino, que o seu Josimar vai estar abordando aqui para a gente, que é um exemplo, né, de um lugar que está associado com a questão de ocorrência de milagres ali em função de uma água sagrada, de um santo, que tem toda uma importância histórica, né? Então essa coisa de você ter as histórias, os sítios sagrados, eles têm muita relação assim com uma visão de retorno a uma condição idílica de paraíso, está relacionado com culturas que reconhecem a terra como elemento vivo, onde as paisagens inanimadas, que a gente costuma, né, chamar de inanimadas, como as montanhas, as cavernas, também são dotadas de vida, né? Elas têm nome, elas têm personalidade. O vulcão fica bravo, a deusa do vulcão, né, fica... ela não aceita que sejam feitos determinados atos de dessacralização dessas paisagens e ela se revolta se alguma coisa assim acontece, né? Então tem temperamento. E a natureza ela é habitada não só por plantas e animais, mas também por seres elementais, seres míticos, né? Fadas, duendes, sereias, gnomos, a caipora, o pai do mato, a mãe d'água, a Yara, e tantos outros, né, que a gente tem aí no mundo e no Brasil, com situações, com histórias muito específicas da nossa diversidade cultural. E são espaços que têm uma energia especial e que funcionam como portais também que abrem a nossa percepção para outras dimensões da realidade e que promovem, então, esse sentimento de conexão com essa teia da vida, né? Essa compreensão de que está tudo interconectado, que nós não somos seres
desconectados do que está à nossa volta, né? Que está tudo interligado. E por essas características, muito frequentemente, os lugares considerados sagrados, eles estão sujeitos a regras de uso diferenciadas, o que ao longo da história favoreceu a preservação de importantes refúgios de conservação da natureza. E por isso, internacionalmente, tem se chamado a atenção para isso dentro do movimento de conservação da natureza, com os sítios sagrados sendo considerados como esses elos entre a diversidade biológica e a diversidade cultural. E como não poderia deixar de ser, né? Assim, vocês podem imaginar que muitos desses lugares já foram destruídos ou estão ameaçados, e onde os seus guardiões tradicionais ainda estão presentes, né? Tem diversos povos lutando para que esses lugares sejam preservados. E dentro desse debate também, né, faz tempo que os povos originários, tradicionais, indígenas e também tradições espiritualistas estão chamando a atenção da humanidade para os riscos que o nosso modo de vida de exploração desenfreada da natureza, que não respeita a sacralidade da natureza, está causando em termos de desequilíbrio planetário. E aí fica aquela pergunta, né, que está um exemplo do povo Cog da Serra Nevada de Santa Marta, que tem 2 documentários lindos sobre a história deles na internet disponível, depois eu posso passar o link, mas que eles fizeram desde a década de 80, né, esse chamado por esse reconhecimento da importância da gente refletir sobre essa forma de se relacionar com a natureza. E fica sempre a pergunta, assim, quando que a gente vai começar a ouvir as vozes desses guardiões, né? A gente está vivendo aí esse momento de pandemia, de isolamento social, sentindo as consequências desse desequilíbrio planetário de uma forma mais incisiva, né? Que está nos obrigando a mudar uma série de padrões, e uma das muitas consequências desse processo que está acontecendo é um certo descanso de alguns ambientes que estavam muito sobrecarregados de exploração. Então, a melhora ambiental do planeta está sendo significativa também nesse período em que a gente está vivenciando essa experiência, né, de passar por essa pandemia planetária também, que não tem precedentes na nossa história. E esse debate ele tem influenciado a elaboração de políticas públicas novas que vêm sendo construídas buscando essa reintegração entre sociedade e natureza, e valorizando os conhecimentos tradicionais. E valorizar os conhecimentos tradicionais envolve garantir os seus direitos territoriais, os seus direitos identitários, né? Então, tem várias iniciativas de proteção de lugares sagrados em diferentes regiões do mundo acontecendo, e bases de dados com informações sobre milhares de lugares em praticamente todos os países. E vários países também têm feito experiências de formular políticas públicas ou de desenvolver mapeamentos nacionais. Algumas dessas legislações foram desenvolvidas por grupos sociais específicos, como o caso dos maias na Guatemala, né, que eu estava conversando com a Vanessa recentemente sobre ele, que não foram aprovadas ainda, estão há mais de 20 anos sendo trabalhadas, né, mas por uma série de razões não foram aprovadas, mas o fato é que a gente tem iniciativas sobre esse assunto acontecendo em diferentes lugares do planeta. E esse debate sobre proteção de lugares sagrados, ele dialoga diretamente com a questão dos direitos da natureza, que eu e vários outros autores, né, consideram como uma fronteira revolucionária aí da ética ambiental e do socioambientalismo. Né? Assim, não vou entrar em detalhes, né, sobre esse assunto, mas o debate sobre os direitos da natureza, ele puxa toda essa reflexão sobre uma série de aspectos da nossa relação com a vida de uma forma geral, né? Então, todo o debate de interculturalidade, descolonialidade do saber, o bem viver, justiça ecológica, economia solidária, tudo isso são conceitos, são filosofias, são princípios que estão envolvidos no bojo dessa discussão. E essa perspectiva ela está ganhando uma adesão crescente no mundo, né, felizmente, e a gente está com um belo exemplo aqui do município de
de Paudalho, que o Josimar vai estar contando para a gente daqui a pouco. E essa tese jurídica, né, ela está sendo aplicada também para a proteção de sítios sagrados, reconhecendo determinadas paisagens como dotadas de personalidade jurídica e garantindo formas de aplicação da legislação diferenciadas para a proteção de algumas paisagens. Então, aquilo que parece ser uma ideia utópica, né, de proteger a natureza pelo seu direito inato de existir, é uma utopia que está, de fato, acontecendo. E aqui é uma honra para mim assim, estar com duas pessoas aqui hoje que são pioneiros nesse movimento de fazer essa utopia acontecer e se materializar na realidade concreta. E toda essa discussão motivou, né, a realização da minha pesquisa de doutorado, especialmente porque eu me deparei com esse debate internacional de proteção de sítios sagrados, e era um debate que eu desconhecia até 2011, que foi quando eu tomei contato a primeira vez com esse tema, e que, como eu trabalhava na área ambiental, eu desconfiava que, assim, possivelmente muita gente também desconhecia, não era um debate muito conhecido no Brasil. E em meio a uma série de referências internacionais sobre esse tema, a gente também não tinha referências sobre o Brasil no debate internacional. Então, isso foi um dos grandes motivadores de eu realizar esse estudo sobre o tema, que eu não vou aprofundar muito aqui, mas, entre outras coisas, né, eu busquei fazer um mapeamento para mostrar que tinha sítios sagrados no Brasil. Não é um mapeamento de campo, né, eu me baseei em informações de bibliografia, de sites de internet, de pessoas, né, que compartilharam informação, mas na minha tese estão listados 550 sítios sagrados do Brasil que a gente conseguiu registrar na época, né, que esse levantamento estava sendo realizado, e hoje esse banco de dados já tem mais de 1.001, né, com a fonte São Severino, que a Vanessa que me contou. Mas, assim, tem muito mais a descobrir, porque onde a gente procura, a gente encontra, né? Porque essa é uma dimensão que faz parte de um país como o nosso, que tem uma diversidade cultural, uma diversidade religiosa tão grande, né? E está relacionado com uma diversidade enorme de situações possíveis, né? A gente falou dos sítios que são importantes para as tradições de matriz africana, que são importantes para os povos indígenas, para religiões populares, para o catolicismo popular, para linhas espiritualistas diferenciadas, para as religiosidades consideradas mais movimentos de nova era, para o movimento ufológico, e por aí vai. A gente tem caminhos sagrados também espalhados pelo território brasileiro. A diversidade brasileira é incrível, eu ouso dizer que é uma das maiores do mundo. Assim, a gente não tem dado estatístico assim, para comparar, mas com certeza assim, é um dos países com maior diversidade de sítios sagrados, assim, e com muito a se descobrir ainda. E são coisas que fazem parte da nossa história, da nossa construção de identidade, né, e que pouca gente conhece, que ainda é muito pouco valorizado. Então, aqui fica o convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Tem a minha tese de doutorado, que é o link da tese, né, e também tem um blog que eu estou escrevendo, onde eu conto histórias de alguns lugares específicos. Então, de tempos em tempos, eu publico uma história nova sobre um lugar específico do Brasil, buscando traçar essas conexões entre cultura, natureza, necessidade de conservação, a necessidade de respeito aos direitos dos povos tradicionais, né? Como que os grupos estão fazendo para proteger essas áreas, e por aí vai. São exemplos bem diferentes. E algumas coisas que estão no fundo desse debate está o reconhecimento da nossa pluralidade cultural que a gente tem no Brasil, né? Que uma nação que é formada não só por centenas de povos indígenas que estavam aqui antes da chegada dos colonizadores, mas também todos os movimentos migratórios que a gente teve, alguns forçados, como foi no caso dos povos negros, mas muitos outros, né, imigrantes de várias regiões do mundo que se instalaram aqui no país e que conformam essa pluralidade cultural que a gente tem no país. Uma necessidade de dar visibilidade, né, às tradições e às culturas
de povos que historicamente foram invisibilizados, como os povos indígenas e os povos de matriz africana, que a gente teve que criar lei para que eles fossem considerados nas escolas públicas, né? E ainda são muito pouco quando a gente considera, né, ainda tem muita discriminação, muito preconceito, muita estereotipagem desses grupos sociais e muita falta de conhecimento sobre a existência desses grupos, a história deles, as lutas, as demandas e a importância que eles têm para a nossa formação, não só formação histórica, mas para a nossa formação atual também. E uma necessidade de descolonização do pensamento estatal, não só do pensamento estatal, mas também do pensamento acadêmico, e por aí vai, né, que a gente conta a história que foi contada pelos vencedores, esquece de considerar a perspectiva dos outros povos, né, e esse debate de direito à memória, direito à verdade. E ele envolve também uma questão de justiça ambiental. E eu estava ouvindo uma live aqui sobre espiritualidade indígena antes de participar aqui, e teve uma liderança indígena que estava falando de justiça espiritual também, estava falando de racismo espiritual, né, com relação a determinadas tradições. Então, e reconhecer também a indissociabilidade que existe entre cultura e natureza, e fazendo uma referência encíclica a Laudato Si, que é um dos primeiros documentos assim, de proporção mundial a falar de uma coisa que parece tão óbvia, né, para tanta gente e para tantos grupos sociais. É quase um absurdo a gente separar essas dimensões, mas tipo, são poucos os nossos documentos de alcance global ainda hoje que trazem essa visão, né? As nossas políticas públicas são feitas de forma totalmente dissociada, a gente olha para a cultura, olha para os aspectos sociais de forma desconectada dos aspectos ambientais, e essa é uma tarefa, uma missão de todos nós. E ressignificar o olhar para a natureza também com esse viés técnico-científico, cartesiano, e que muitas vezes é utilitarista, e que a gente opera as políticas públicas a partir dele, né, que é tentar colocar preço, né, quantificar o valor de determinadas coisas, esquecendo que tem coisas e tem relações que não têm preço, né, que não se compra. E o lugar do afeto e das subjetividades. A gente, aqui eu coloquei uma foto de uma placa que eu vi numa caminhada que eu fiz por um Parque Nacional da Colômbia, que é um refúgio indígena também, e aí estava falando lá, né, que no interior do ser humano foi cortado o bosque da sua sensibilidade e secou o rio da esperança. Por isso, se a gente quer fazer alguma coisa pelo nosso planeta, a gente precisa reflorestar os corações, né, para se importar com o que está acontecendo e para a gente voltar para a nossa responsabilidade individual de trabalhar essas questões na nossa vida cotidiana. E, nesse contexto, a espiritualidade tem sido vista como uma das forças mais poderosas para despertar as consciências em prol de uma visão mais harmônica com relação à natureza. Isso é uma visão que os povos tradicionais, como a Vanessa falou, nunca perderam e que está na base dos direitos da natureza, e que as nossas políticas públicas, os nossos formuladores de políticas públicas, a nossa academia precisa resgatar, lembrar e se reconectar com essas questões. Então, fica esse convite, né, à ação, mais do que a reflexão, né, a ação, porque essa é uma problemática complexa, desafiadora, que envolve diversas áreas de conhecimento, né? Não é do campo jurídico, não é do campo ambiental, não é do campo antropológico, é de todos os campos ao mesmo tempo agora, e que demanda pioneirismo, como aquele, né, que a gente já falou aqui das pessoas que estão presentes na live, essa capacidade de ousar quebrar com certos tabus, com certos paradigmas, e de integrar conhecimento técnico-científico, jurídico, legislativo com as sabedorias tradicionais. E a nossa capacidade de ouvir o que essas paisagens têm a nos dizer, né? O que a natureza tem a nos dizer,
e também as vozes dos seus guardiões. Então, fica o convite aqui, né, para quem está nos assistindo, para fazer parte dessa história, porque essa é uma história que está sendo construída, né, e a Vanessa aqui faz esse trabalho importantíssimo e tem várias plataformas, e a gente precisa de conectar pessoas interessadas para levar essa mensagem para diferentes fóruns, para diferentes núcleos, seja a mensagem da proteção dos direitos da natureza, do reconhecimento dos direitos da natureza e da proteção dos sítios sagrados. E aqui no final eu coloquei uma música que eu não vou passar agora, se a gente tiver um tempinho no final da live, eu coloco um clipezinho que ilustra um pouco desse debate que a gente está fazendo aqui. Mas aí, se a gente tiver tempo no final, daí eu coloco, tá bom? Muito obrigada. Com certeza, vamos colocar para encerrar a live. Estou curiosa. Eu fico sempre encantada, né? Eu peço desculpas por ter te dado esse tempo inicial desse tamanho, porque eu assisti aquela outra sua live que foi super completa, e acho que leva 1 hora mais ou menos, e me encantou de uma tal maneira a apresentação, e para aqueles que quiserem assistir essa, que é a versão completa, a gente estava comentando aqui na antessala, que foi um esforço hercúleo, eu acredito, né, assim, a dor de ter excluído alguns daqueles slides, todos belíssimos, alguns, inclusive, trazendo mais elementos dos direitos da natureza, mas a gente publicou, Érica, antes mesmo da gente combinar essa live, eu já publiquei, nós vamos trazer a Érica para essa live, e está publicado na página, alguns posts abaixo da publicação deste vídeo, e está publicada aquela live que é a completa, da sua apresentação completa. Muito obrigada por ter feito esse esforço danado, né? Eu agora, da primeira vez que eu assisti, e a importância de, às vezes, assistir mais de uma vez as coisas, né? A percepção vai mudando, o olhar e a escuta do que se vê também vai mudando. E agora eu percebi que logo no início, acho que é o 2º ou 3º slide, você traz 2 montanhas, você falou da montanha que tem vida, da montanha que se escuta, e você traz ali uma figura que eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar e peregrinar por ele. São 2 montanhas que, além delas escutarem, de terem seus direitos intrínsecos porque são vivas e são interdependentes a nós e a comunidade do entorno ali, que vive no entorno delas, elas se apaixonam. Essas 2 montanhas dessa figura, elas são um casal. Eu anotei aqui para não falar errado, não meus amigos equatorianos vão brigar comigo, mas é a Tugurawa, que é a mulher, montanha, e o Cotopaxi. Eles são enamorados, né? Eles ficam um de frente para o outro, são enamorados. E tem ainda uma história, um mito, né, mais bonito ainda, interessante, que é o fato do Timboratsu também ser apaixonado pela Tungurawa, mas ela acabou ficando com o Cotopaxi. E aí tem todo um desdobramento bem especial ali. Então, porque são entes vivos, né? E se a gente para realmente para escutar, eu estava dizendo isso num grupo de trabalho, numa reunião ontem de manhã, antes da gente trabalhar sobre os direitos da natureza, a gente precisa parar para escutar o que a Mãe Terra, o que a natureza quer que a gente produza a partir daquilo. E é isso, desenvolvendo essa capacidade de escutar, né? Eu estou começando a desenvolver, eu falei isso em algumas lives anteriores, a capacidade de escutar as minhas plantinhas no vaso que eu tenho aqui na sacadinha. Começa por aí mesmo, pelo vaso de planta, ao molhar, conversa e procura escutar o que ela está precisando. É mais água? É que tire a folhinha? O que você precisa? Eu estou aqui falando com vocês, olhando lá para o meu pé de boldo, que é o meu queridão. E, bom, está aqui com a gente, você mencionou a Maria Alice, né, da Pedra de Xangô, ela está aqui com a gente. Aliás, acabou de te elogiar, Érica, linda apresentação. Tem um pessoal aqui também de Paudalho em peso, viu, vereador Ismar? Para te ouvir agora, contar essa história do sítio sagrado da Fonte dos Milagres, a Fonte de São Severino, e é uma alegria ter percebido, e esse conhecimento veio junto com a Érica, né? Quem me falou da Érica pela primeira vez, Érica, foi o pessoal lá
o Caio e o Marquito, lá de Florianópolis, quando a gente estava fazendo a palestra sobre a aprovação dos direitos da natureza em Florianópolis, a primeira capital do país. E aí eles falaram, puxa, você precisa conhecer a Érica, né, porque ela está fazendo esse mapeamento. E eu também não conhecia a teoria dos sítios sagrados quando desenvolvi a tese. Foi a mesma história, você realmente acertou. Eu comecei falando de alterações climáticas e, de repente, eu me deparei com todo o movimento na Bolívia, que estava tratando do tema das alterações climáticas. Falei, finalmente é isso. E o que dá para perceber muito claramente é que os sítios naturais sagrados, eles são, talvez, o principal fundamento, o mais visceral para o reconhecimento dos direitos da natureza de um lugar. Porque esse conhecimento, ele demonstra claramente da intersecção entre a cultura, a interdependência entre todos os seres da natureza e a sacralidade. E, principalmente, em relação à sacralidade, isso ganha uma dimensão muito maior, né? E foi muito curioso quando nós, naquela conversa que nós tivemos, né, no WhatsApp, nós chegamos à conclusão, vereador Josimar, que tanto Paudalho quanto Bonito, que foi a primeira cidade, logo depois Paudalho também veio reconhecendo os direitos da natureza, possuem sítios sagrados. Bonito possui um lugar que se chama Pedra do Rodeadouro. Espero que a gente tenha oportunidade de conversar sobre isso numa próxima. Não ouvi falar de milagres lá como a fonte de São Severino, mas tem uma história também de um mito que se prometia o paraíso terreal. E eu queria passar agora para o meu amigo, o vereador Josimar Cavalcante, para contar um pouco dessa história. Acho que o senhor podia contar para a gente, desculpa, falei senhor, você podia contar para a gente como é que foi mais ou menos o encaminhamento. Foi muito interessante ver da autonomia de Paudalho nessa sua condução, né, sob sua batuta lá na presidência, de forma muito autônoma, ter tido essa vontade e ter reunido a comunidade para fazer a aprovação. E me pegou de surpresa, foi uma alegria muito grande quando o senhor me mandou, agora já foi senhor, quando você me mandou a lei que reconhece os direitos, que reconhece a fonte dos milagres, a fonte de São Severino, como patrimônio natural e cultural, com base no reconhecimento dos direitos da natureza no município de Paudalho. Conta para a gente como é que foi essa história que a gente não parou para conversar sobre ela nunca até hoje, né, vereador? Deixa eu tirar aqui colocar seu som. Acho que tem que ser o senhor, tem um lugar aí para colocar o som. Isso. Agora? Agora sim. Ok. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Érica. E a todos que estão nos assistindo. Antes de mim, eu quero agradecer a você pelo convite, né, de a gente poder participar, falar um pouquinho mais da natureza, e principalmente para as pessoas que não conhecem, né, de outras partes do Brasil, que não conhecem a Fonte dos Milagres aqui em Paudalho. Inicialmente, eu quero passar um pouquinho também ao povo de Paudalho, que eu tive a grata satisfação de lhe conhecer em início do ano 2018, quando você me trouxe essa preocupação que vocês têm com a natureza, e nós fizemos, a primeira atividade nossa foi adequar a lei orgânica do nosso município para o reconhecimento, né, que hoje está dentro, inclusive, com a ONU. E depois eu encaminhei para você, e eu tive a grata satisfação de receber aquele folhezinho, aquele comunicado, que Paudalho era a segunda cidade do Brasil a reconhecer os direitos da natureza. Então, isso para a gente é muito importante, sabe, Vanessa, porque é importante a gente preservar o meio ambiente. Eu, no primeiro mandato como vereador, em 2006, eu já tive essa preocupação com rios, tá certo?
Hoje já existe uma lei federal que preserva os rios. E aqui naquela época eu fiz um projeto de lei preservando da divisa do nosso município com Lagoa Itaenga até a divisa com São Lourenço da Mata, estabelecendo uma série de regras de proibições com o rio Capibaribe. Tá certo? Que a gente estava passando por dificuldades, o Capibaribe, nosso município, em outras áreas, estava secando, né? E a gente tinha, eu tive essa preocupação também com o rio Capibaribe. Essa foi a primeira atividade minha perante a preservação da natureza. E depois, quando eu tomei conhecimento que a Fonte dos Milagres de São Severino dos Ramos, como é conhecida aqui em Paudalho, em toda a região, inclusive no Brasil, porque aqui São Severino dos Ramos é a terceira maior romaria religiosa do país, viu, Érica? Você não tem esse conhecimento, a terceira maior romaria religiosa do país. E aqui a fonte de água mineral dos Milagres, quando eu tomei conhecimento que ela estava secando devido à depredação que estava acontecendo lá com a fonte dos Milagres, eu corri, elaborei um projeto de lei e, graças a Deus, encaminhei à Câmara, foi aprovada e sancionada pelo prefeito Marcelo, do nosso município, que estabelece como patrimônio natural e cultural do nosso município. Em seguida, eu encaminhei isso para a né, no qual também eu tive a grata satisfação quando, em novembro do ano passado, ela disse que queria vir conhecer, e vieram vários ambientalistas conhecer a fonte da água mineral, e ela ficou até surpresa como é que o pessoal estava depedrando aquela fonte, o reconhecimento que o povo, os romeiros, quando vêm ao nosso município, que vêm a São Severino do Ramo, eles vão lá na Fonte dos Milagres, levam aquela água. Eu já vi vários depoimentos de pessoas dizerem que aquela água é milagrosa, que tem pessoa até que chegou a ser curada. Eu acho que até foi uma das pessoas que falou, o presidente de Vanessa, aqui na época, que ela foi curada de uma cegueira. Outro disse que foi curada que não estava conseguindo andar, enfim. Então, essa fonte dos Milagres, como ela é conhecida, aqui em São Severino dos Ramos, ela estava secando. E como agora tornou-se um patrimônio natural do nosso município, infelizmente, tem as providências que o município precisa tomar, inicialmente referente àquela fonte, que é resgatar como era antes a fonte, porque ali foi feito umas partes com cimento, fizeram muros de cimento, enfim, modificaram o que era a fonte anteriormente, tá certo? E com isso, também em volta ali da fonte, foi plantado pés de eucalipto, tá certo? E a lei é clara, inclusive a Constituição Federal também esclarece que não se pode ter nenhum tipo de plantação de ervas daninhas como o eucalipto e com menos de 100 metros de diâmetro com a fonte. E, infelizmente, a gente teve um período de recesso, quando já foi tornando as nossas atividades, porque, inclusive, Érica, esse levantamento que foi feito lá naquela visita, lá na fonte de água mineral, a Fonte dos Milagres, a gente tem uma série de recomendações para levar tanto ao município de Paudalho para tomar as devidas providências daquele patrimônio natural do nosso município, como também tomar providência em próprio Ministério Público, porque ali foi afixado uma placa que citando a lei, que aquele é um patrimônio agora natural do nosso município, e pouco menos de um mês depois arrancaram a placa e jogaram fora. Isso quer dizer o seguinte, eram pessoas que usufruem daquela fonte, tá certo? E fez arrancar aquela placa que estava explicando que aquilo ali agora é um patrimônio natural do nosso município, que aquilo é um bem de todos, apesar de estar nas terras
que pertence à usina Petrobul, tá certo? Mas agora é um patrimônio natural do nosso município. E ela data, viu, Érica, de mais de 1.600, de 1.700, do século XVII, século XVIII. Essa fonte dos milagres, da fonte dos milagres aqui de São Severino do Ramos. Então, é muito importante para o nosso município. Paudalho está situado a pouco mais de 40 quilômetros da capital, tá certo? Do Recife. A gente temos aqui, além da fonte, nós temos sítios que precisam ser preservados também. Recentemente também foi aprovado e sancionado uma lei de minha autoria que trata do patrimônio histórico do município de Paudalho, e dentro dessa lei de patrimônio histórico, só para as casas antigas, ela não trata só de engenhos, tá certo? De cuidar, e sim também dos sítios históricos do nosso município. Nós temos uma cultura ampla, tá certo? O turismo, que eu tenho certeza que precisa ser melhorado, certo? Aqui nós temos os sítios históricos também, como já falei agora há pouco. Precisa ampliar essa área do turismo e, principalmente, dar o reconhecimento da preservação dos bens naturais. Principalmente a Mata Atlântica aqui na nossa região, que nós estamos aqui no setor Mata Norte de Pernambuco. Nós temos aqui uma grande área de Mata Atlântica que precisa ser preservada. Então, isso faz parte da natureza. Você também disse, Érica, parece que a gente sente aquele clamor, aquela vontade, o espírito da natureza nos tocar. Na verdade, isso se passa com a gente. A gente tem uma história aqui no nosso município, em grandes da região também, que se fala muito quando a gente bola com a natureza, que a gente bola com a mata. Existe a história de comadre Fulozinha, não sei se você já ouviu falar disso, que ela se revolta, ela chega a fazer trança nos cavalos, ela grita dentro da mata. Às vezes a gente acha que é uma superstição, mas eu acredito também que isso é a natureza se revoltando, se comunicando o que está acontecendo com a natureza, certo? Então, essa preservação das matas, dos rios, das nossas fontes, é muito importante. É muito importante. Então, isso aí, eu agradeço a Vanessa por esse convite. E, claro, também quero aproveitar o dia de convidar que você venha a Paudalho, venha conhecer pessoalmente a Fonte dos Milagres. E, para minha grata satisfação, você acabou de dizer que ela era o número 1001. Isso é uma prova que eu tenho 1001 utilidades. Então, é muito bom, entendeu, Érica? Fica esse convite para você vir ao nosso município, conhecer também a Mata Atlântica que nós temos, além do rio e outras fontes de água mineral. Paudalho tem essa grandeza. Aonde perfurar aqui em nosso município, nós temos água mineral, e de boa e melhor qualidade da região. Isso é o que é muito importante. Então, mais do que justo essa preservação de a gente estar com essa fonte dos milagres aqui em Paudalho. E eu fiquei muito satisfeito pelo convite de Vanessa, de você hoje participar dessa live. Eu peço um pouquinho de desculpa também, eu não tive uma preparação melhor, porque eu tive uma necessidade agora à tarde, mas o que eu puder esclarecer, viu, em termos aqui de preservação, estou a serviço de vocês. Muito obrigada, Josimar. Nós é que agradecemos sua presença aqui, trabalhando até altas horas, e ainda encontrou um tempinho para estar com a gente e contar desse milagre que foi reconhecer essa fonte como patrimônio natural, com base nos direitos da natureza. Outro dia mesmo me perguntaram, mas você tem monitorado o que está acontecendo com os municípios que já reconheceram os direitos da natureza? Bonito, Paudalho, Florianópolis, quais são os desdobramentos? E eu falei assim, tem um com certeza que eu posso dizer, uma fonte de águas sagradas e sagrada por seus milagres reconhecidos,
foi reconhecida como detentora de seus próprios direitos. Eu fiquei muito chateada de saber que retiraram aquela placa de lá. Aquela placa era icônica, né? Era um selo, estampando o que ali não estava sendo reconhecido, porque realmente fizeram algumas intervenções, a fonte acabou ficando um pouco descaracterizada da sua arquitetura natural, da sua arquitetura divina, e a placa relembrava isso. Ela até pode ser considerada uma ferramenta para a educação. E é muito curioso ver que a degradação, ela na sua maior parte, não apenas, não posso dizer maior parte, mas é também promovida por aqueles que têm fé e que vão ali peregrinar. É uma peregrinação anual, não é isso que acontece? Especialmente no dia de São Severino de Ramos, não é? Essa peregrinação começa no mês de setembro, no ano anterior, e vai até o domingo de Ramos, que cai provavelmente assim no segundo domingo do mês de abril, quando termina o domingo de Ramos, né? E você também percebeu, Vanessa, que ali em volta da fonte, que foi uma forma de melhorar aquelas condições, até o caminho, a acessibilidade lá estava difícil, né? Precisa realmente o município tomar as devidas providências, porque é um patrimônio hoje do nosso município, em termos de conservação e de limpeza em volta daquela fonte, né? Como eu disse, eles descaracterizaram com aquela construção daqueles muros, daquelas paredes que fizeram para colocarem água ali em cima, e, na realidade, o interesse maior das pessoas que estavam fazendo isso lá na fonte é o interesse de vender a água, que antes é pegado, qualquer cidadão chega lá, ponhava um pouco daquela água nas suas garrafas e levavam para os seus domicílios, né? Com aquela fé que as pessoas têm naquela água. Você viu vários depoimentos de pessoas dizendo que tiveram, né, foram curados com aquela água. Então, é preciso preservar, porque ela estava, você viu, percebeu, secando, inclusive estavam fazendo outras perfurações, tirando a caracterização daquela fonte para acumular água. Mas aquilo também viu que é consequência dos pés de eucalipto, porque o eucalipto vai buscar onde tiver água, né, ele retira a água onde tiver. Então, isso está acontecendo ali. Então, é preciso o município tomar essa providência de informar, né, porque eu já informei diretamente aos proprietários da usina Petribu, que aquilo agora era um patrimônio cultural do nosso município, né, e o município tem que tomar essas providências de preservação daquela fonte, e o município precisa realmente cuidar daquela fonte. Né, Vamos colaborar com o senhor. Vamos colaborar com o senhor fazendo um ofício pela Mapas. Vou convidar a Érica para redigir junto, se ela quiser assinar junto também, para a gente dizer que é um lugar da natureza e que, além de ser sagrado, porque é da própria natureza, ele é sagrado pela sua importância cultural e imaterial. É tão importante que o senhor deve saber, mas existem pessoas que recebem o nome de Severino em homenagem a alguma coisa que ali foi pedido e que resultou no nascimento, na cura da pessoa. Eu estava outro dia numa reunião com um grupo que trabalha, um movimento que está se conectando com o movimento dos direitos da natureza, que é o movimento dos direitos da Mãe Terra no Brasil. Nós estamos atuando juntos, ampliando essa rede, e um dos membros, por exemplo, recebeu o nome em homenagem a essa fonte. Como é que a gente pode pensar em eucalipto, né? Além de não ser uma árvore endêmica, está numa região, você falou da Mata Atlântica, não é qualquer Mata Atlântica. Paudalho tem 25% de cobertura de Mata Atlântica originária. É uma das maiores proporções do Brasil. Então, vocês estão de parabéns em Paudalho. E eu tive a oportunidade de estar lá na fonte, bebi da fonte, me conectei ali e foi bastante especial. Devo ter me curado de alguma coisa, né? Não a saúde com certeza melhorou,
E a gente foi, preciso dizer aqui, porque foi maravilhoso, é um projeto que acontece todos os anos, o projeto da Will Waterdution, que aqui no Brasil leva o nome de Will Brasil, liderado pela Dawn Fleming, né? Especial, faz a formação de jovens em relação às conexões e ao relacionamento com as águas, e foi muito especial. A gente agradece muito o senhor ter recebido a gente tão bem, com aquela paradinha lá naquele restaurante maravilhoso, para comer a comida da terrinha, que não faltou também. Então, esse convite, Érica, é um convite para ser aceito, viu? Porque o pessoal lá em Paudalho trata a gente bem pra burro. Na próxima oportunidade, vir a Pernambuco, venha aqui a Paudalho para conhecer. Eu acho que eu queria ouvir da Érica, porque eu penso que uma forma de colaborar é realmente trazendo esse conhecimento, que é uma base para a fundamentação e para o fortalecimento das políticas públicas de preservação dos sítios naturais sagrados. Então, ao trabalhar com essa proposta que nós fizemos de trabalhar pro bono, é um trabalho voluntário da MAPAS e de todos nós, nessa legislação da fonte São Severino dos Ramos, fundamentando também nessa questão dos sítios naturais sagrados, nós podemos fortalecer essa lei como política pública para implantar outras atividades de preservação e de resgate, né, da sua sacralidade, resgatando o quão natural, mais próximo do natural, do originário, ela era. E o senhor falou do Rio Capibaribe. Existe um movimento, inclusive com aqueles jovens, eles participaram também, fazendo todo um trabalho de escuta do rio. Foi essa a proposta, Érica, de sentarmos às margens do Rio Capibaribe, desde lá da Foz, em Recife, indo por todos esses municípios por onde a gente passou, incluindo Paudalho, e fazendo a escuta do rio em cada lugar que passamos, para saber o que esse rio precisava que fosse clamado, pleiteado como seu direito. Então, fica o convite também, vereador, para trabalharmos, já começamos a articular, como eu disse, para trabalharmos no reconhecimento dos direitos intrínsecos do Rio Capibaribe. Como a Érica contou, existem diversos corpos de água, diversas águas do mundo, que são reconhecidas, inclusive, por sua sacralidade, como é o Rio Ganges, né? O que você acha disso, Érica? Como é que a gente pode começar a trabalhar com a fonte de São Severino dos Ramos? Qual que é o resgate que precisa ser feito? Então, Vanessa, muito obrigada, seu Josimar, primeiro, sim, por essa aula que o senhor deu para a gente aí, estou aprendendo. Esse exemplo tão bonito e tão desafiador, né? Porque acho que um pouco dos desafios que o senhor compartilhou aqui na sua explicação, eles mostram que... Ai, meu Deus, eu mudei aqui. Só colocar um determinado reconhecimento na lei não é suficiente. A gente tem que ter o reconhecimento legal, ele é muito importante, né, porque ele dá a base para uma série de ações, mas as ações ele tem que se desdobrar em ações concretas, senão fica só uma coisa na nuvem ali, né? Ela não está manifestada na realidade. E é interessante porque as pessoas às vezes me perguntam, né, de que área que eu sou, né? Porque ninguém consegue descobrir. Eu sou bióloga, sou formada em biologia e com mestrado em ecologia. Aí eu estudei também antropologia e fiz o meu doutorado na psicologia social. Então, assim, eu naveguei das ciências biológicas para as ciências humanas. E, normalmente, quando eu estou falando para pessoas da área ambiental, eu estou falando da importância de reconhecer os valores culturais. E quando eu estou falando para a galera que é da parte cultural, eu estou falando da importância de reconhecer as necessidades de proteção da natureza. Porque acontece muito, ou que se olha as coisas de forma fragmentada, né? Olha só para uma coisa e não olha para outra, ou então, assim, esses lugares, como o senhor falou, né, do caso dessa fonte, que são muito visitados,
eles demandam um trabalho de intervenção, sim, para organizar esse uso. E esse trabalho de intervenção, normalmente, assim, eu conheço alguns outros exemplos, né, de regiões, recentemente aqui perto, aqui no Planalto Central, tem a Caverna de Terra Ronca, que é um local de peregrinação religiosa também, que recebe um contingente enorme de pessoas. Até pouco tempo atrás, o pessoal entrava com os cavalos dentro da caverna, daí ficava aquele monte de cocô de cavalo dentro da caverna, sujava todo o rio, soltava um rojão dentro da caverna, que é um negócio, né, que impacta a estrutura inteira, toda a fauna vizinha e tal, e que precisou de uma articulação de vários órgãos de governo e da sociedade para fazer um plano de manejo dessa área, para que a visitação continuasse acontecendo, sim, mas respeitando determinados critérios para manter aquele bem, né? Porque senão acontece isso que o senhor estava falando, a fonte seca, e aí? E aí, o que a gente faz com uma fonte milagrosa que secou? Não faz Acabou nada, o milagre. Né? Acabou o milagre. Então, essa aliança de políticas públicas ela é importante da gente reconhecer a questão ambiental, cultural, social, espiritual, tudo junto, né? Mas a ação, construir um plano de ação envolvendo os diversos setores da sociedade, no caso, aí provavelmente tem que envolver proprietários da área, já que é uma área particular, tem que envolver o poder público, o setor turístico, as lideranças religiosas, já que é uma questão de peregrinação religiosa também. Tem um movimento global no mundo que chama Peregrinações Verdes, que justamente são organizações que se juntaram, e aí eu posso passar o link para vocês fazer essa ponte, né, que vem se preocupando justamente com esses lugares que são tão importantes, tão relevantes, mas que recebem um fluxo muito grande de pessoas concentradas, às vezes, num determinado espaço de tempo, e que se você não fizer uma gestão ali da forma como essas pessoas estão acessando o lugar, da questão de lixo, a questão de pisoteio de determinadas áreas, você tem que implantar uma certa estrutura para permitir o acesso das pessoas ao local, mas essa estrutura não pode descaracterizar as características naturais do local, né? Senão é um contrassenso. Isso faz parte do nosso processo de evolução também, da gente entender melhor essas coisas e sensibilizar a sociedade, os visitantes, para a importância de estar fazendo essa integração. Então, fica o meu convite também à Prefeitura de Paudalho para encabeçar um movimento que possa reunir esses diferentes atores sociais que estão relacionados com essa fonte para fazer um plano de ação realmente, visando a perpetuação desse bem, a recuperação. Tem muitos lugares que tem que ser feito um trabalho de recuperação, porque tem impactos que já foram causados e que eles não são irreversíveis, alguns são irreversíveis. É o caso, né? O que o vereador falou, é o caso. E outros não. E congregar aliados, assim, tem alguns lugares que fizeram trabalhos muito interessantes com os jovens, porque em muitas áreas, assim, os jovens às vezes carecem de atividades, então os jovens se transformarem em monitores ambientais, em monitores, inclusive, né, uma visitação turística ou de peregrinação religiosa num lugar desse, onde você tem pessoas capacitadas para contar a história do lugar e falar da sua importância ambiental, cultural, histórica, geológica, é muito mais interessante do que uma visão, do que uma visita sem esses elementos. Então, tem estratégias que às vezes são simples, que envolve alternativa e possibilidade, inclusive, de trabalho e renda para as pessoas da região, que podem ajudar nesses desafios que o senhor falou, né, que tem enfrentado lá, de uma forma que não gera, que não precisa de um grande projeto, que não precisa de nada de intervenção muito forte, apenas oportunizando as riquezas que tem no próprio local, inclusive a riqueza da juventude, né, que está aí disponível. Então, fica esse convite para a Prefeitura de Paudalho também encabeçar mais um pioneirismo, né, de montar um plano de ação envolvendo esses diferentes atores, né, que estão relacionados aí com esse sítio sagrado,
no sentido de garantir a recuperação, a revitalização e a proteção desse bem para todos, né? Que é para a humanidade. Essa articulação fundamental, né? Essa que a gente tenta fazer por aqui também. E o Aderaldo está aqui lembrando, Érica, da educação, né? Então, é um ecoturismo educativo, né? A educação por meio dessa frequência também. É curioso que, bom, os jovens, eles estão hoje com o bastão da fala, né? Então, o Papa Francisco convocou, eu estou tendo a oportunidade de estar junto desses jovens que vão para Assis para construir a nova economia, a economia de Francisco, e são jovens. Então, Josimar, é um evento promovido, não sei se você ouviu falar, é um evento promovido pelo Papa Francisco, mas quem organiza a base, as atividades são jovens, e os resultados de lá vão ser também coletados a partir das ideias construídas por esses jovens, com um ou outro mais velho como eu, assim, para dizer que tinha alguém lá para dar alguma visão do que já viu, né? Alguma experiência, para passar alguma experiência. Mas o fato é que lá na fonte, eu me lembro eu não vou lembrar agora do nome do senhor, eu não sei se era o senhor José, porque foi ele que ali contou toda a história para aquele grupo de jovens, foi ao contrário, Érica, foi ele o senhorzinho que mora por ali, que já recebeu o milagre de São Severino dos Ramos ali na fonte, foi ele que recuperou a visão também, não se recorda. A gente tem uma foto bonita, todo mundo, todos os jovens junto com ele, e os jovens ouvindo dessa experiência dele, que era pessoal, e uma pessoa que tinha conhecimento histórico, sobre toda a história ali da fonte, sobre todos os problemas ambientais também. Me lembro dele doído, se não me engano, ele até chegou a chorar quando ele falou de como a fonte ficava destruída, quando as pessoas vinham em massa. Então, ficou uma boa dica aí, Josimar, para Paudalho, com esse movimento do peregrinação verde, né, Érica? Uhum. É muito, muito, muito bom, muito boa essa conversa. Acho que fica o convite também para que a gente continue essa conversa para colaborar com esse sítio natural sagrado, num lugar que já é sagrado por sua natureza e que reconhece esses direitos da natureza. A gente está se encaminhando para o final, tem muita gente aqui, olha, Fernando Luiz, vereador, te dando boa noite, né? O Aderaldo, que eu falei, está aqui com a gente também, a Nélida, que está sempre aqui com a gente nas lives. Oi, Nélida, estava sentindo sua falta na última live, eu não te vi aqui, que legal, um monte de... Florianópolis Azevedo. Oi? O Caio de Florianópolis apareceu. O Caio, eu falei aqui para ele que nós falamos dele aqui, o Caio apareceu. Oi, Caio. Comentei aqui com ele que a gente tinha mencionado que foi o culpado da nossa apresentação, né, Érica? Se bem que eu acho que nós conhecíamos antes no grupo, que a gente falava sobre direitos da natureza com um grupo que estava interessado. Depois a gente vai até resgatar essa lembrança. E tem um comentário aqui da Cleide Azevedo, preocupante, né? Ela diz assim, usineiros, eucalipto, venda de água sagrada, muitos enfrentamentos. Mas a gente vai junto tentar fazer com que se transforme. Eu estou completamente de acordo com a Érica que a ação ela é primordial, né? A lei dá o respaldo e a ação é o que concretiza. Não é isso, vereador? Encaminhando já para o final, eu queria passar para as considerações finais de cada um de vocês, começando pelo vereador Josimar, deixando já de antemão o convite para que a gente esteja não só aqui numa outra live juntos, mas que a gente possa continuar essa conversa também e agradecer. Eu só tenho a agradecer a você, Vanessa, pela essa noite maravilhosa. A Érica, que sua explanação linda, tá certo? Trazendo para as pessoas que estão nos acompanhando o que está ocorrendo em volta do mundo, tá certo? E dizer a você que estamos aqui à sua disposição, tá certo? O que for necessário, vou precisar de vocês, como eu disse a você, vou precisar de vocês, para que tome esse impulso de conhecimento, que o povo de Paudalho veja a necessidade de preservação
desse patrimônio hoje cultural do nosso município, que é preciso preservar aquela fonte, não só por questão de que ela está secando, é uma tradição, tá certo? Como bem falei, todos os romeiros que vêm a São Severino do Ramo, eles fazem questão de se dirigir àquela fonte e levar um pouco daquela água para a sua residência. Então, no momento que a gente estiver perdendo esse direito tão importante para a vida, que é a água, a gente estaremos acabando com a nossa própria vida, né? Primeiro estamos destruindo a vida da natureza, em seguida estamos destruindo as nossas vidas e as vidas futuras dos nossos filhos, netos, bisnetos, que precisam ser preservadas. Eu acho que a natureza, que é a mãe que engloba tudo isso, é que nós já precisamos olhar diferente para isso. E daí, para dizer a você, Érica, vou pegar de você nesse termo, de elaborar um relatório para que sensibilize mais o poder público no nosso município, tá certo? Vanessa, que já conheceu, né, como esteve aqui, já foi bem dito antes, já esteve aqui no mês de novembro, com essa visita lá, e você precisa conhecer também, para a gente começar a cobrar mais, tá certo? Que eu faço isso constantemente, que o poder público do nosso município preserve aquela área. Inclusive, Vanessa e Érica, muitas pessoas têm me procurado e dizendo o seguinte: muitos romeiros que no final de semana vêm a São Severino do Ramo, eles estão até com medo de se dirigir à fonte de água mineral devido à insegurança que está reinando na localidade. Tá certo? Então, é preciso que o poder público do nosso município também, aos domingos, aos sábados, final de semana, seja encaminhado, tá certo, aquele local, a guarda municipal, a polícia, não sei, que facilite e dê segurança ao romeiro que se dirigir àquela área sagrada, como bem a Érica falou. Então, só quero agradecer a vocês e dizer a vocês que eu estou à disposição, o que precisar de mim aqui no nosso município. A todos, muito obrigado. Viu? Obrigada a você, vereador Josimar Cavalcante. Passar para as considerações finais da minha amiga Érica. Eu queria que você tentasse, Érica, a gente já está combinando aí, aguardem, vai sair um artigo nosso, meu e da Érica, fazendo essa conexão. E eu já comecei a pensar, já fiquei hoje durante a tarde pensando nas conexões para a gente escrever juntas, e eu já queria te deixar esse desafio, que eu queria que você, nas suas considerações finais, falasse um pouquinho dessa conexão dos direitos da natureza em relação aos territórios que são considerados sítios naturais sagrados, para que eu possa ir dormir pensando um pouco mais sobre isso na sua fala. Então, vou chegar aí assim, né, rapidamente, mas eu queria contar para vocês um caso que eu visitei recentemente aqui, fica próximo a Brasília, chama Pedra Chapéu do Sol. Eu até coloquei um videozinho lá no meu YouTube. Érica, não esquece da gente compartilhar o teu vídeo, o vídeo, né, que você trouxe com a música, tá? Por favor. Para caso eu passar, você fala, não, Vanessa, a música. Eu sou amadora aqui. Chama Pedra Chapéu do Sol. E é um lugar também que é um sítio arqueológico, que tem toda uma importância geológica, é uma pedra de bilhões de anos, é uma formação bem peculiar, assim, que é uma base enorme, equilibrada sobre uma base bem pequenininha, assim, é um lugar muito bonito e que foi depredado durante décadas. Assim, a pedra foi inteira pichada, as pinturas rupestres estavam debaixo de pichação, tentaram destruir aquela pedra, dinamitar ela, derrubar de várias formas, e o negócio só melhorou quando o proprietário resolveu colocar uma pessoa para tomar conta do lugar. Então, ele tem 2 funcionários, gente, 2 funcionários, não é nada, ter 2 funcionários para cuidar de um lugar que recebe milhares de pessoas. Não chega nem perto da fonte que o senhor comentou aí, né, a terceira maior romaria do Brasil. Então, mas, assim, é fundamental que esses lugares tenham pessoas responsáveis por estar ali
prestando esse serviço. E se tem pessoas como essa que a Vanessa comentou, esse senhor, essas pessoas são preciosidades que têm que ser valorizadas, que têm que ser, sabe, que têm que ser respaldadas, inclusive economicamente, para que eles possam prestar esse serviço. E num processo onde esse lugar tem tanta importância econômica, inclusive, para o município, né? Porque provavelmente tem todo um setor turístico também desenvolvido em função da peregrinação e da visitação nesse lugar. É quase um absurdo assim, que não tenha um pool de pessoas responsáveis por viabilizar que fique alguém tomando conta desse local, né? Porque, assim, se o local é deixado solto, acontece esse tipo de situação, essa história de todos os lugares. Então, os guardiões dos sítios sagrados são figuras centrais. Onde eles existem, eles têm que ser valorizados, eles têm que ser respaldados, eles têm que ser empoderados, eles têm que ser ajudados para que eles possam prestar esse serviço que eles já prestam. E onde não tem, a gente tem que sensibilizar pessoas da região que via instrumentos de educação, como o colega bem colocou, para que assumam essa função, para que assumam esse papel. Então, eu acho que assim, isso é um passo fundamental. Assim, os sítios sagrados, eles existem por questão energética, por questão histórica, mas eles continuam existindo porque eles têm os guardiões que defendem esses lugares de impactos, de destruição e de outras coisas. Então, esses guardiões eles têm que ser valorizados e respaldados. E eu queria lembrar que foi a Nayara Tucano, Vanessa, que nos apresentou via WhatsApp, né, minha colega, que faz um trabalho belíssimo também, assim, com relação aos direitos da natureza, dentro do contexto das culturas indígenas, de outros povos tradicionais, assim. Então, deixar um abraço aqui para ela, assim, por essa fonte. E, Vanessa, não sei muito bem como responder a sua pergunta, né? Mas, assim, esse debate dos sítios sagrados, quando a gente fala o debate ambiental, ele sempre puxa muito a questão da necessidade de preservar, de proteger a natureza, né, o meio ambiente para as gerações futuras. Né? Que mundo que a gente vai deixar para as gerações futuras, da nossa responsabilidade para com os que virão depois de nós, numa visão bastante antropocêntrica também, né? E os direitos da natureza e os sítios sagrados, eu acho que eles nos convocam a pensar em que tipo de pessoas que a gente está deixando para cuidar do nosso mundo, que tipo de ser humano que a gente está formando, que tipo de filhos que a gente está criando, com que valores, sabe, para cuidar do nosso planeta. Então, assim, a gente precisa dessas duas coisas sendo olhadas juntas, né? A gente não pode separar essas dimensões, e acho que esse é o grande desafio e a grande beleza que tem nesse trabalho. E os sítios sagrados, por essa importância histórica, cultural, ecológica que ele tem, eles acabam sendo elementos chaves para promover esse debate, porque, assim, exemplos como esse que o senhor colocou, né, da fonte de Paudalho, que tem tantos interesses envolvidos, que tem um apelo tão grande, ele pode ser o elemento-chave para ajudar a despertar a sociedade, para ajudar a despertar os formuladores de políticas públicas, para ajudar a despertar as pessoas que trabalham na academia, fazer estudos sobre esse assunto e fazer essa união, porque a gente está numa situação de mundo onde a gente precisa de todo mundo, a gente não precisa de um, de outro, quem trabalha nessa área, quem trabalha naquela área, quem é vereador, quem é político, quem é advogado, quem é ambientalista, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto em prol de objetivos comuns. Assim, e a gente está todo mundo no mesmo barco, e acho que os direitos da natureza eles nos convidam principalmente a reconhecer isso, né? Minha galera, assim, está todo mundo no mesmo barco. Então, ou a gente faz alguma coisa coletivamente, unindo as nossas forças, cada um entra com o que pode, cada um entra com o que tem ferramenta, e a gente constrói essa grande teia, que é essa teia da vida, né? Quando a gente
entra nesse conhecimento da espiritualidade, de que está tudo interligado, a gente entende que os nossos conhecimentos têm que estar interligados também. Então, é o pessoal da área jurídica, com o legislativo, com o executivo, com o religioso, com o turístico, que tem que trabalhar dentro de uma grande teia conjunta para a gente conseguir fazer a diferença e mudar essa realidade que está presente. E, assim, a gente tem tudo para conseguir fazer isso em lugares que são os lugares que são os pioneiros, eles são o exemplo, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande de quem lança essas iniciativas, é muito mais difícil num primeiro momento, mas uma iniciativa bem feita, ela gera exemplo para milhares de outras iniciativas e ela abre caminho para que muitas outras coisas sejam feitas. Então, eu queria fechar dizendo, seu Josimar, assim, da importância de um trabalho como esse de Paudalho, que ele vai muito além da região ali onde ele está inserido. Ele é um exemplo para o mundo, assim, ele é um exemplo para todos, e ele vai viabilizar que muitos outros lugares que têm essa realidade, realidades parecidas, possam seguir nessa mesma trajetória. Então, faço votos assim de que o senhor, como nosso representante aqui, já estão querendo roubar o senhor para outros municípios, mas assim, primeiro vamos lá proteger a fonte de São Severino, aí a gente vai expandir isso como exemplo para vários outros lugares, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Quando você quiser, eu compartilho a música aqui. Vamos já. Nossa, muito obrigada, Érica. Essa teia da vida, que é da vida, que pressupõe a vida de seres humanos e de não humanos também. E é por isso que, na proposta de lei, que foi totalmente acatada pelo município de Paudalho, por meio do trabalho maravilhoso da Câmara de Vereadores do município de Paudalho, nós também lembramos de preservar as gerações dos membros da natureza, humanos e não humanos, para sair exatamente da visão antropocêntrica e finalmente nos colocarmos no lugar que somos, né? Somos natureza. E que São Severino dos Ramos nos abençoe e nos ajude a fazer com que esse exemplo saia de Paudalho para o mundo. Já saiu, porque é um dos primeiros lugares no mundo a reconhecer os direitos da natureza. E agora, então, com esse ponto para fazer, impulsionar ainda mais com ação, não é isso, Josimar? A gente ainda pode ter um ganho ainda maior. E na carona, vamos trabalhar também com o nosso querido e sagrado rio Capibaribe. Tem muita gente boa aqui acompanhando a live, tem uns comentários bem interessantes, eu queria também trazer esse pessoal aqui para dentro desse bate-papo. O Ferreira Cavalcante, deve ser lá de Paudalho, está dizendo que é muito bom cultivar o sagrado, preservar nossa história, olha só. A Isabelle Sabrier, que tem trabalhado com os sons da floresta, teve uma live aqui conosco, a última, dizendo que estamos rumo ao nosso futuro, né, com base nas ações do presente. Muita gente bacana. A Nérida dizendo que precisamos cultivar e fazer viver nossos símbolos. E é isso, a lei também como um símbolo cultural, não apenas como uma letra fria, mas um símbolo cultural que relembra, que faz relembrar que pertencemos todos a essa natureza, porque somos natureza. O Paulo César Araújo, meu amigo ativista dos direitos da natureza, dizendo uma coisa muito simples, né? Eu estava falando do simples de cuidar do meu vaso, porque moro num apartamento em São Paulo, e ele dizendo de uma coisa muito simples, que é plantar uma árvore, e está tocando aqui um movimento regenerativo, Tempo de Plantar, pedindo aqui, convidando para conectar aqui com ele. E muita gente, olha, eu convido, a Érica já andou por aqui, né, Érica, nesse meio tempo, já conversando com o pessoal, convido o senhor também, Josimar, a depois entrar aqui com calma na página dos Direitos da Natureza do Facebook e curtir, comentar, trocar aqui uma ideia com esse
esse povo que esteve por aqui. Olha, a Lê Cavalcante dizendo, Paudalho, linda flor da mata. E que beleza. Eu estou realmente aceitando o convite e em breve o senhor me aguarde, eu e Érica vamos chegar por lá. Agradecer de novo a disponibilidade de vocês, o tempo, a maestria com que vocês trouxeram esses conhecimentos, aprendi muito mais e de novo fica o convite para a gente continuar juntos. Obrigada a vocês que estão aí nos assistindo, compartilhando, comentando, de verdade, sem a contribuição e a colaboração de quem participa desse bate-papo que a gente oferece, o ganho seria muito menor. Então, é um mundo que a gente precisa, é um mundo novo que está florescendo a partir desses novos tempos e que precisa ser cocriado, né? Como a Érica bem disse, cocriado por todos, todos juntos, sem esquecer, inclusive, de escutar os entes, os demais entes da natureza. Fazer essa escuta por meio da arte, por meio da música, por meio das práticas, das místicas e das conexões com esse mundo imaterial também. E aí eu deixo para a Érica compartilhar, então, fazer aqui o compartilhamento de tela para colocar esse vídeo e a gente encerra a nossa live com uma boa noite e música. Obrigada para vocês. Temos som, Érica? Não está saindo o som aqui. Agora... Agora acho que vai aparecer. Deixa eu ver. Quem sabe faz ao vivo. Vai entrar. Tá? Entrando. Sim. Quem sabe faz ao vivo. Avise o humano, o muçulmano, ateu, o cristão e o judeu, e os filhos do Irideu. Avise as tribos e as corporações, aos chefes das nações, muito já se perdeu. Avise a terra está cansada de viver separada por cercas e opiniões. Avise logo essa criança antes dela crescer, que há sempre uma esperança. Avise a quem não ouve avisos, mas diga num sorriso que somos todos um. Avise a quem vive de guerra que o aviso não é meu, o aviso vem da terra.
Negro, índio, sábio, pobre, branco, pardo, gay, doutor, caboclo, rasta, raça humana ou não. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Jesus Cristo, Krishna, Lama, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Que coisa linda! Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada, Josimar. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Gratidão.